Eu tinha 18 anos de idade. Eu sempre fui assim, uma menina muito solta, de fazer tudo que eu sempre quis. E eu gostava muito dos finais de semana de ir para o trabalho da minha mãe. Eu gostava de ir lá porque lá eu era muito livre, eu conversava com todo mundo. E tinha um rapaz que trabalhava lá, ele tinha 33 anos. Ele sempre me tratou muito bem, ele era muito bonito, mas eu nunca tinha conversado com ele assim, né? Até que um dia ele me disse: "Oi, tudo bem?" E a gente começou a conversar e ele me contou da vida dele, contou que ele já foi casado, divorciado, contou que ele tinha um filho. A gente conversou muito, muito mesmo. Aí no final do expediente, assim, no final do dia, que eu tive que ir embora com a minha mãe, ele me disse: "Poxa, volta aí no próximo final de semana pra gente conversar. Eu gostei tanto de conversar com você." E é claro, né, que para uma menina de 18 anos ouvir isso, né, 18 anos não é nenhuma criança, mas também não é tão adulta assim, né? E é claro que aquilo me atiçou. E eu fiquei doida, esperando a semana passar para poder chegar ao final de semana, só para eu poder ir para o trabalho da minha mãe novamente, para conversar com ele, né? Para vê-lo novamente. E parece que a semana passava rastejando, assim, sabe? Aí quando chegou o final de semana, eu fui para o trabalho da minha mãe, né, novamente, claro, e ele estava lá. Aí ele me disse: "Oi, tudo bem?" Aí ele me deu um abraço apertado, me deu um beijo na testa. E todas aquelas atitudes mexiam muito comigo, porque era a primeira vez que eu estava vivendo algumas coisas, né? E aí a gente ia conversando, passavam as horas e a gente conversando. Aí ele falou assim: "Nossa, eu tenho que ir lá em casa rapidinho. Você não quer ir comigo?" Aí eu fiquei meio assim, aí ele disse: "Sim, é rapidinho, vamos lá." Aí eu falei assim: "Ah, tudo bem então, vamos." Aí a gente foi, né? Eu nem falei nada pra minha mãe, porque, como eu já disse, né, eu era muito solta, muito livre. Depois eu mandava uma mensagem pra ela falando onde eu estava. Claro que na minha cabeça passava assim: será que a gente vai dar uns beijos? Mas eu pensava assim: a gente só vai dar uns beijos, depois ele me traz de volta. E eu estava entendendo que tinha alguma malícia ali quando nós chegamos na casa dele. A gente estava na sala e ele me deu um beijo. E é óbvio que eu correspondi, né? Porque eu queria. Aí ele me pegou no colo e me levou pro quarto. E aí ele fechou a porta do quarto. Aí quando ele fechou a porta, meu coração começou a disparar, assim. Eu perguntei por que ele tinha fechado a porta do quarto. Aí ele me disse assim: só pra gente ficar mais à vontade, calma aí. Aí a gente deitou, ele ligou a televisão. E eu até me acalmei um pouco, né? A gente ficou lá vendo TV e tal. Aí ele começou a me olhar bem assim nos meus olhos, sabe? Um olhar de desejo. Parecia que ele tava com muito desejo por mim. E eu fiquei meio assim, e eu perguntei assim: "O que você tá olhando pra mim assim?" E ele me respondeu assim: "Eu tô com fome de você." E aí aquela resposta assim meio que me assustou. Eu não entendi muito bem assim o que tava acontecendo. Aí ele pegou, começou a me beijar loucamente. Aí eu afastei ele e disse: acho que é melhor a gente voltar." E ele falou assim pra mim: "Calma, eu não vou te machucar. O que eu sinto por você, o que eu tô fazendo é amor. E amor não machuca." E claro que tudo aquilo fazia eu me render, né? Eu acabava me entregando a ele. Pronto, aí aconteceu. Ele tirou minha virgindade. Aí depois de tudo, ele me tratando super bem, ele me pediu para que eu não contasse nada para ninguém. Porque eu tinha 18 anos e ele tinha 33. Era uma diferença muito grande, assim. E as pessoas poderiam não entender, assim. Então era melhor deixar só entre nós dois. E, claro, para mim foi tudo bem. Eu fui embora para casa, ele continuou trocando mensagem comigo, até ligações, a gente ligava, né, um para o outro. A gente conversava muito ainda. E ele era muito amigo. Aí ele foi, combinou de eu ir para casa dele novamente. Eu fui. Aí já sabe, né? A gente pegou, ficou, fomos pra cama e foi aquela loucura. E depois, quando eu fui embora pra casa, tudo começou a mudar. Ele já estava agindo diferente. Eu estava me atendendo mais. Eu ligava para ele, às vezes dava na caixa postal. E aquilo começou a me deixar aflita. Aquilo começou a me deixar nervosa. O que estava acontecendo? Por que ele não quer falar comigo? Porque quando a gente ficou pela segunda vez, ele disse que me amava. E como eu disse, tudo para mim estava sendo pela primeira vez. Porque ele foi tudo primeiro para mim, né? E então tudo era muito importante para mim. Aquilo tinha um valor tremendo na minha vida, entendeu? E claro que eu sempre acreditei que isso era recíproco. Ele também sentiu o mesmo. E quando ele deixou de me atender, que ele deixou de me ligar, deixou de falar comigo, começou a ser frio, aquilo me descontrolava completamente, porque eu já estava dependendo emocionalmente dele. E aí eu lembro que eu liguei, e ele não atendeu. Já era de madrugada e nada dele me responder. Aí eu peguei um Uber de madrugada.
Eu bati lá na porta da casa dele, porque eu tinha localização, por eu já ter ido na casa dele, né? Eu bati lá no portão desesperada. E ele abriu e ele se assustou quando ele me viu, porque o bairro dele, ele era um bairro assim muito perigoso. E eu tava correndo risco de estar ali na porta. Aí ele me colocou pra dentro, eu chorei muito, a gente conversou, e você já sabe, né? A gente acabou na cama novamente. Isso começou a ser repetitivo. Aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a procurar bebidas, porque eu queria parar de sentir aquilo, aquela dor, sabe, de ser deixada, eu queria parar de sentir aquilo. Só que eu só saía daquilo naquele momento. Quando eu estava sóbria, aí vinha de novo. E aquilo começou a acontecer mais e mais vezes, de eu ir pra casa dele, eu bater no portão, de fazer aquela loucura. E teve uma vez que ele simplesmente sumiu. Ele me bloqueou nas redes sociais, ele me bloqueou no celular. Nossa, foi uma loucura. Depois que ele me bloqueou, eu lembro que estava chovendo muito, muito. Aí eu peguei um Uber, eu fui lá na casa dele. Eu comecei a bater na porta da casa e nada, ele não estava em casa. E ele morava sozinho, né? Aí eu sentei na porta da casa dele, eu chorava, e chovendo, e eu debaixo de chuva, e minha maquiagem borrando, e meu cabelo ensopado, eu toda ensopada. Aí ele chegou em casa, 13h50 da manhã. E quando ele chegou, que ele me viu, ele não acreditou. Ele me pegou, ele me pôs pra dentro, ele me enfiou embaixo do chuveiro e eu estava embriagada. Eu estava muito bêbada. Aí ele me deu remédio, sabe, pra curar a ressaca. Aí ele me colocou pra dormir. E no outro dia cedo, sabe, quando eu acordei, eu fui beijar ele e ele virou a cara. Aí eu fiquei meio sem reação, assim. E ele disse que nunca mais era pra eu passar essa vergonha nele. O que eu tava fazendo da minha vida? O que eu estava achando que era pra estar nessa loucura, nessa aflição, nessa obsessão por ele? Que as coisas não podiam ser assim. Que ele nunca mais queria me ver. E que ele nunca mais queria saber de mim. Que eu tava ficando louca. Que isso não era pra acontecer. Daí eu falei pra ele, mas você disse que me amava. E ele disse, mas eu não te amo mais. E não é assim. E aquilo me fez pior, cara. Nossa, aquilo foi muito ruim pra mim. E ele pediu para que eu fosse embora, sabe? Eu fui embora, eu cheguei em casa, eu só sabia chorar. Eu já não sabia lidar com esse sentimento. Com certeza, se acontecesse com vocês não saberiam lidar também com isso. E eu era nova, eu não entendi o que estava acontecendo, entendeu? E essa obsessão durou quase uns 3 anos. Aí eu tentei me relacionar com umas 2 pessoas, eu não consegui me relacionar. Eu tentei ficar com outros garotos, só vinha ele na minha cabeça, só ele. E aquilo me fazia muito mal. Eu não sabia o que fazer. Até que por um outro Instagram, eu consegui entrar no Instagram dele. E vi que ele estava com uma garota. E aparentemente, ela era namorada dele. Nossa, aquilo me machucou muito. Mas aí me fez entender realmente que ele estava seguindo a vida dele. E eu precisava seguir a minha vida. E assim, meu pai, eu sempre tive um relacionamento muito bom com meu pai. Eu contei pro meu pai tudo o que tinha acontecido e meu pai começou a conversar comigo e disse que o que eu estava fazendo comigo, o que ele fez comigo, a forma com que ele quis me conquistar, que ele tirou minha virgindade, não foi amor, foi simplesmente o interesse dele. Ele se aproveitou da situação, aproveitou da minha inocência e aproveitou da forma com a qual uma menina jovem se apaixona fácil, entendeu? Porque como é tudo pela primeira vez, um homem mais velho, uma mão boba, um beijo, uma palavra bonita, né? Um homem mais velho, ele sabe como usar as ferramentas para conquistar uma pessoa mais nova. Porque uma mulher mais calejada, que já passou por isso, com certeza, ela não cai nesse papinho. Ela não se deixa levar, entendeu? E eu, como eu era nova, eu caí nesse papo, né? E aquilo que meu pai conversou comigo me ajudou a entender que aquilo nunca foi amor. Nunca foi amor o que ele fez comigo. Nunca foi amor o que eu senti por ele. E o que eu sentia por ele era consequência do que ele tinha feito comigo, entendeu? E eu ter batido no portão dele, ter ido atrás dele, ele merecia mesmo ter passado por essa vergonha. Para ele aprender, o que ele fez comigo não foi legal, com certeza. E se ele aprendeu ou não, eu não sei. Eu nunca mais conversei com ele, mas o que eu digo é não caiam em papinho de homem. Saibam lidar com esses caras, sempre tenham um pezinho atrás e tentem pegar a minha história e entender que muitos rapazes vão se aproximar, vão tentar te usar, mas é interesse próprio. Não é porque ele gosta de você, entendeu? Porque ele quer simplesmente aproveitar daquela situação e da sua inocência. Foi o que aconteceu comigo. Tomem muito cuidado para vocês não caírem nessa cilada de um homem assim. Se você gosta desse conteúdo e gostou dessa história, curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal e me mande sua história, que eu conto ela aqui no canal. Beijos, até o próximo vídeo!